o Jô Soares conseguia conversar mesmo com esses dois públicos. E aí o Jô, então, acabou indo pro SBT em 1988. E aí, ó, tá aqui, ó, o Jô com o Silvio Santos. Essa matéria a gente vai ver já já, que é o do pesquisador, mas que é muito importante também. E o Silvio Santos fez do Jô um grande entrevistador do Brasil. Quem hoje imagina um talk show e não pensa logo no programa do Jô Soares, né? Eu acho que foi um dos precursores ali dos talk shows do modelo que a gente é acostumado a ver hoje, com a bancadazinha, o pessoal sentado do lado. Eu acho que foi o Jô foi o primeiro. Foi o grande, Ó, antes de continuar aí na linha do tempo do Jô Soares, vamos ler uns comentários do pessoal que chegou aí, ó. A Maria Eugênia tá comentando aqui, o Jô vai deixar muitas saudades. A Carolina Alves Ferreira gostava mais do Capitão Gay, era muito engraçado mesmo o Capitão Gay. A Tia Sol chegou, bom dia, meus amores. O Valdir, Rio de Janeiro Geral, vai deixar saudades o Jô Soares. Heloísa Cacheta perguntando, o Jô morou no Copacabana Palace? Eu não tenho essa informação. Morou, era no parte do anexo, né, do Copacabana Palace. Ah, sim. Mas morou. Morou, que legal, sim. Não sabia disso. A Arlene Oliveira, perdemos um grande profissional, coisa que a cada dia fica raro na TV, e isso deixou saudades. Muito triste, disse ela. Inclusive, ela tá falando que tem uma enquete lá no Instagram. Vai lá e deixa no Instagram da Arlene. Se vocês quiserem ir lá na enquete do Instagram, mas vê aqui o Ministério da Fofoca depois e coloca lá pra gente. Ó, o Quadradinho em Cena. Estudei o Jô pra fazer o Quadradinho. Olha aí, o Quadradinho. Quem não conhece, né? O Quadradinho em Cena é um canal que tem aqui no YouTube, que faz entrevistas e tal, que também é num estilo podcast e tudo mais, e que é muito bom também, depois vocês passem lá pra ver. E que é referência, né? Assim, galera mais nova, pra quem não conhece, o Quadradinho em Cena é de pessoas jovens e que estudam o quê? As pessoas que fazem sucesso, que fizeram sucesso e fazem sucesso na TV, fizeram história e que é referência de estudo pra galera. E você que está chegando agora aí na nossa live, deixa aí nos comentários qual era o personagem que você mais gostava do Jô Soares, qual o momento mais marcante que você lembra das entrevistas dele, dos programas dele, tanto no SBT entrevistas icônicas, hein? Que inclusive vamos falar delas. Vamos falar várias delas entrevistas já, icônicas de Jô Soares. já. Exatamente. Deixa eu ver se tem aqui um pessoal do Facebook comentando também. O Facebook demora a atualizar nesse telefone aqui. Aqui não entrou no acho que não estamos na nossa live, né? Com live no TikTok a gente não conseguiu. Pois é, a gente não conseguiu entrar na nossa live. 7-1 pro... Nossa, o TikTok é bem complicado nessa parte. Ó, Isabel Maria ali com uma carinha de choro e de riso, que eu acho que é mais ou menos o que o Jô Soares deixa, né? Eu acho que é a tristeza pela morte do Jô Soares e também lembrando a alegria, toda a alegria que ele trouxe pra gente. E a alegria nossa, né, de poder ter vivido na mesma era do Jô Soares. Exatamente, é bem importante também. Bom, e aí continuando, gente, o Jô Soares, ele saiu lá da Globo, exatamente, e foi para o SBT para apresentar o Jô Soares 11h30 e ficou até 1999. No Jô Soares 11h30, inclusive, grandes entrevistas que ele fez e atualmente voltou uma entrevista a bombar muito, que é com a Glória Pérez, por conta do documentário que teve Pacto Brutal. Agora, do Pacto Brutal. Essa entrevista voltou a bombar bastante no Jô Soares, inclusive o momento que ele assina um abaixo-assinado para mudar a lei e deixar a lei, que o crime seja doloso, alguma coisa assim, né? Eu lembro que o Jô assinou esse abaixo-assinado. E aí, em 99, em 99 ele deixa o SBT, em 2000 ele estreia com a Globo, e eu não sei se você lembra desse ano, que provavelmente você estava nascendo. Eu era uma criança, mas... Exatamente. Nesse ano teve uma revolução na Globo. Chegou lá Jô Soares, chegou Serginho Groisman, chegou Luciano Huck, chegou Ana Maria Braga. Então foi assim, foi um dos grandes investimentos da Globo em programação e principalmente em programas que poderiam ser programas de auditório. O Mais Você, por exemplo, já teve muitos programas de auditório, muitas edições de programas de auditório. O do Jô era um programa com auditório, o Luciano Huck, etc. Porque eu acho que a Globo... E o Serginho também, né? E o Serginho, exatamente. A Globo percebeu que precisava ter uma comunicação também com as pessoas de classe C e D, que ela tinha um público já muito fixo na classe A e B, e esse pessoal poderia trazer esse público. Então o Jô chegou junto com eles e tudo mais, lá no programa do Jô, que ia ao ar toda madrugada, também não tinha um horário definido, né? Era depois do fio, era meio complicado essa parte. Era bem complicado, mas muita gente ficava assistindo até a madrugada esperando o Jô, principalmente nos primeiros anos. Obviamente todo programa, qualquer programa, ele vai tendo uma queda de audiência, assim, com o decorrer do tempo e tal.
O Jô inovou muito no programa dele da Globo. Ele trouxe as meninas do Jô para conversar sobre política. Ele revelou artistas como o próprio Fábio Porchat, que foi lá e fez o seu stand-up comedy lá no meio do 19 anos, né? Ele tinha com 19 anos e o Jô falou, vem aqui, deu uma oportunidade para ele se apresentou lá e dali para frente a carreira do Fábio Porchat decolou, disparou, né? Exatamente, foi muito bom. O Jô sabia reconhecer as pessoas que tinham talento, né? Sim. E nisso, gente, o Jô também escrevia com regularidades para várias revistas. Revista Veja, ele já escreveu, jornais O Globo, Folha de São Paulo, Manchete, assinou também uma coluna na Veja, escreveu 5 livros e também ficou conhecido no teatro pelos seus monólogos, sempre marcados por comicidade e críticas para a sociedade brasileira, né? Era uma pessoa culta, né? Era muito culta. Era uma pessoa muito culta. E aí, gente, depois disso tudo, o Jô, em 2016, ele saiu da televisão e foi viver uma vida mais reclusa na casa dele e tudo mais. Continuava escrevendo, segundo a família falou por algum tempo. E continuava, assim, vivendo mais para a família mesmo, mais as coisas que ele queria. A gente tem uma entrevista com ele é o biógrafo do Silvio Santos, e ele diz que o Jô Soares é o maior entrevistador do Brasil, graças ao Silvio Santos. A gente vai ler uma parte dessa entrevista aqui para vocês. Segundo... Opa, peraí que eu abri a entrevista errada aqui. Pronto. Segundo o Fernando Morgado, que é consultor e professor de televisão e autor do livro Silvio Santos, que deu uma entrevista aí para a Raniele Andrade aqui no Metrópolis, ele falou que 2 palavras resumem o trabalho do Jô Soares: versátil e revolucionário. E é isso que ele era, né? Sim. O Fernando, ele diz: versátil porque foi capaz de trabalhar com diferentes artes e teve sucesso em tudo que se propôs a fazer. Revolucionário porque foi um dos responsáveis, juntamente com Chico Anísio e outros, para criar um estilo genuinamente televisivo de fazer humor, além de se consagrar como um dos grandes entrevistadores do Brasil. E eu acho que é basicamente isso, né? É o que o Jô é. Só que aí ele ressalta que para ele conseguir ser esse grande entrevistador do Brasil, ele contou com a ajuda aqui, do Silvio Santos, né? É isso que ele estava precisando, porque lá na Globo ele não tinha espaço para fazer um talk show. E esse talk show, o Jô Soares 11h30, foi inspirado nos programas americanos, né? Que já existiam na época. Os talk shows sempre foi referência, né, pra gente. Sempre foi referência. E aí o Jô Soares trouxe pro Brasil, inovando ali no SBT. Exatamente. E no SBT ele começou fazendo humor também, né? Ele começou sim. E depois fez o programa de entrevistas. Exatamente, ele também começou a fazer um humor lá no Jô Soares, mas conseguiu esse espaço, né? Sim. O Silvio conseguiu que ele fizesse as 2 coisas, eu acho. O que a Globo não tinha conseguido. Que é a versatilidade que ele fala. a versatilidade, exatamente. Segundo ainda o Fernando, que é o biógrafo do Silvio Santos, ele quebrou paradigmas por entrevistar figuras de todas as vertentes e falar de todas as emissoras, algo que a Globo, por exemplo, não permitia naquele tempo. Então, hoje é muito comum você ver, chega fulano do SBT, sei lá, Larissa Manoela, e fala, como é que era lá no SBT? Como era que era Carrossel? E naquela época não tinha isso, né? A Globo não deixava você falar de emissora nenhuma, a não ser da própria Globo. Era muito restrito isso. Era muito restrito. E o Jô conseguiu isso no SBT, né? O Jô foi para lá, fez entrevista com várias personalidades, inclusive personalidades da Globo, e conseguiu levar muita informação para todas as pessoas que assistiam o Jô Soares 11h30, né? Além disso, o Fernando, que é biógrafo, que é dessa matéria que a gente está falando, disse que o Jô Soares ele participou de momentos inesquecíveis na televisão, principalmente porque trouxe também de uma linguagem do rádio algo para a televisão nesses programas de humor. Muita coisa veio do rádio. A própria escolinha do professor Raimundo, que muita gente não sabe, veio do rádio. E o Jô também se inspirou muito nisso para trazer esses programas de humor, para trazer isso que estava acontecendo na televisão naquele tempo, que era muito comum. Teatros lotados para assistir a Família Trapo, por exemplo, na Record TV.